Eu sei, todo mundo sabe, você deveria ter estudado um pouquinho mais para a prova de redação que você terá que fazer em breve, mas fique comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 5 coisas que não podem faltar de nenhuma forma na sua redação. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive participação em bancas de concurso, além de já ter sido aprovado em vários concursos públicos diferentes, e nesse vídeo vou mostrar para vocês 5 itens, 5 coisas que não podem faltar na sua redação e será muito útil, principalmente para você que está aí no apavoro, a prova já está chegando, não sabe o que fazer, isso servirá como uma revisão para a prova que você talvez deveria ter estudado e o tempo passou e não fez isso. Vamos então, sem mais delongas, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o título. Essa deve ser a pergunta que eu mais respondo, seja aqui no canal, seja lá nos grupos. As pessoas sempre me perguntam: professor, eu tenho que pôr título conta, vale? Se não tiver no edital, não coloque título, porque via de regra o título só vai servir para você gastar mais linhas à toa. Quase sempre você não será capaz de fazer um título decente, mesmo se fizer, sabe o que vai significar? Nada. Nada no edital vai te dar ponto por você fazer um título bonito, um título chamativo. Então esquece título, já entra direto na sua redação porque é sucesso, é muito mais garantido e você vai mostrar para a banca que você escreveu muito mais. A segunda coisa que você tem que ficar muito atento é com relação à adequação do texto e o tema. Gaste o tanto de tempo necessário para que você consiga entender o tema. Risque ali as palavras, marque, reescreva com as suas palavras, coloque na sua mente o que a banca está me cobrando. Depois que você descobrir o que a banca está te cobrando, só assim comece a fazer o texto. Aconteceu aqui na prova de Minas Gerais da Secretaria de Educação para Professores, já fiz vídeo sobre isso, tá aqui no canal, em caso de que os professores ficaram tão apavorados ali na hora que viram o título, que nem sequer entenderam direito aquilo que deveria fazer. Foram lá e fizeram de outra forma e vão perder ponto. Então gaste tempo, nem que seja 10, 15 minutos, fique lá olhando para o tema, marcando, tentando traduzir na sua cabeça para dizer o que essa banca quer de mim. O que ela quer que eu responda? Só depois que você internamente, depois ali nos seus rascunhos, descobrir o que a banca quer que você responda, aí que você vai começar a fazer o seu texto. Não ache que fazendo o texto você vai ganhar tempo, porque pode ser que você acelere a produção do texto, mas não chegue a lugar nenhum, porque você vai acabar respondendo aquilo que a banca não te perguntou. Fique muito esperto com o tema, gaste tempo para descobri-lo. E a terceira dica, a terceira coisa que tem que acontecer no seu texto é uma citação. Acabei de falar do título, que o título é uma coisa que vai comer sua linha de forma inútil e desnecessária, mas a citação é justamente o contrário. Se você conseguir colocar uma citação bem encaixada, a gente tem diversos vídeos aí no canal sobre isso. A citação ela vai ser capaz de fazer com que o seu texto ele seja bem mais qualificado do que ele seria sem a citação. Em outras palavras, a citação é um modo inteligente de você conseguir gastar linhas, vamos dizer assim, porque você vai estar gastando linha de maneira eficiente. Então, decore algumas citações. Se for educação, serve muito bem aí, citação da LDB, citação da Constituição, decore algumas de Paulo Freire, etc. Qualquer coisa relacionada à educação que vai dar bom. Se você for fazer uma prova de administrativo, fique esperto e decore algumas citações de Constituição, etc., que é sucesso. Elas vão servir para qualificar seu texto e, mais do que isso, elas também vão servir para que você consiga chegar em algum ponto. Se lá te dão alguma pergunta sobre uma determinada coisa, você já diz, segundo a Constituição brasileira, que garante babá, e aí você diz o que você deveria dizer. As citações são coisas que não podem faltar no seu texto. E aí já estamos chegando aqui no item 4, e se você ainda não deixou aquele like maroto aí para valorizar o trabalho do prof, faça isso agora, porque a gente já está indo direto aqui para o item 4, e o item 4 que você tem que saber e é muito necessário, é que você utilize e que você se valha de conectivos. Os conectivos devem ser colocados ali não só entre os parênteses, como também dentro do texto, já fizemos um vídeo aqui sobre isso inclusive, e dentro dessa perspectiva, enquanto mais conectivos, melhor. Mas preste atenção, não significa que você pode usar conectivos errados, você vai usar muitos, mas você vai usar muitos de maneira correta. Então você vai usar muitos portantos, mas, porém, todavia, dessa forma, assim, destarte, etc., porque isso qualifica seu texto. Mas só vai qualificar seu texto se você for capaz de fazê-lo de maneira correta. Se você fizer de maneira errada, é melhor nem fazer. Portanto, use algumas listas. A gente tem aqui no nosso grupo de WhatsApp, você pode só clicar aqui nas descrições e entrar. Temos lá uma lista imensa de conectivos para que você perceba, para que você seja capaz de, dentro desses conectivos, decorar alguns conectivos.
e é free o grupo, basta entrar que é de graça. Você vai decorar alguns conectivos, algumas citações, isso vai encorpar a sua redação e vai fazer com que essa redação tenha mais linhas, porque em termos de correção de redação, se o examinador pega uma redação com mais linhas, isso significa que você, enquanto candidato, tem mais domínio da língua portuguesa, o que significa que você vai ganhar mais pontos. Então fique atento entre os nossos grupos aqui, já pega essa listinha marota aí de conectivos e de citações que vai te ajudar bastante. E o último item é aquilo que os alunos sempre se esquecem, meu povo e minha pova, que é resolver o problema. Se você está ali num texto de redação, num contexto de concurso, é necessário que você resolva o problema. Eles vão te dar um tema e dentro desse tema eles querem que você resolva um problema. O que isso significa? Quando eles te derem um problema, digamos, como resolver o problema dentro da educação brasileira pela falta de matrículas, algo do tipo, eles falaram isso. Significa que você tem que dar uma solução. Essa solução ela tem que ser uma solução viável. Portanto, você lá no fim do seu texto, o ideal é que seja no fim. Ah, professor, pode ser no meio? Melhor não. Faz o texto todo na sequenciazinha, bonitinha. Lá no fim, coloque a sua resolução. O ideal é que dentro da sua resolução você comece a dizer e diga que o governo deve resolver isso. Aí você coloca alguma coisa, como por exemplo, investimentos, como por exemplo, investir um pouco mais em educação, ou infraestrutura. Coloque sempre algum agente factível. Não é para você colocar na resolução coisas do tipo a sociedade. A sociedade é um treco muito vago, meu querido. Então coloca alguma coisa que seja alguma coisa que você consegue ali pontuar. Você vai dizer, cabe aos governos fazer tal coisa. Cabe ao MEC implementar tal coisa na escola. Se você estiver fazendo um concurso jurídico, você pode dizer, cabe ao legislativo criar leis nesse sentido. Ou, sei lá, cabe ao juiz começar a julgar de certa forma. Tente encaixar sempre os exemplos dentro da sua área, porque isso, obviamente, vai valorizar o seu texto. Se você está fazendo um concurso relacionado à área militar, é bem melhor uma citação do Sun Tzu do que uma citação do Paulo Freire. E o contrário também é válido. Se você estiver fazendo um concurso de educação, é muito mais válido, plausível e mostra que você está afiado com a situação quando você faz uma citação relacionada a alguém de dentro da área da educação. Concorde você ou não, tanto faz. O importante é que tem que ser dentro da área, porque isso vai mostrar para o camarada que você está adequadamente imbuído dentro de toda aquela bibliografia do assunto. Então, se não deu tempo de estudar, eu acho que essas 5 medidas elas são muito importantes para isso. Agora, se você quer se preparar melhor, então você tem que fazer aqui a inscrição nos nossos cursos que já estão começando para que você possa no próximo concurso já chegar de voadora ninja e aí você não vai precisar mais ficar fazendo assim esse modo apavoro e catando aí na internet coisinhas rápidas que podem te ajudar como esse vídeo, mas que no final das contas se você tivesse se preparado antes seria muito mais fácil. Hoje ficamos por aqui, até a próxima, fui!